Olá, meu nome é Erisvaldo e serei o seu professor de Lógica Matemática. Sou formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e trabalho atualmente com programação de computadores. Moro em Montes Claros, mas sou de Monte Azul. Poderemos nos conhecer melhor no ambiente virtual. Por isso, peço a todos vocês que, ao acessar a nossa sala da disciplina, entrem no fórum de apresentação e se apresentem. Isso me ajudará a traçar melhor o perfil de cada um de vocês e a programar melhor as nossas aulas. Sei que vocês já devem ter participado de outros fóruns de apresentação, mas procure se identificar com a matéria e escrever um pouco mais sobre vocês, ok? Antes de começar, gostaria de propor um enigma a vocês. Vou falar bem devagar para que vocês possam anotar. Eu tenho duas moedas. A soma das duas é 30 centavos. Eu quero saber quais os valores das moedas, sendo que uma delas não pode ser de 25 centavos. Repetindo, eu tenho duas moedas. A soma das duas é 30 centavos. Eu quero saber quais os valores das moedas, sendo que uma delas não pode ser de 25 centavos. Beleza? Bom, turma. A nossa disciplina será dividida em 4 videoaulas. Nessa primeira videoaula, faremos uma breve introdução sobre o que é a lógica matemática e trabalharemos a lógica proposicional e as tabelas verdades. Veremos alguns dos principais conceitos relacionados à nossa disciplina e estudaremos, para ser mais preciso, 6 importantes operações lógicas: a negação, a conjunção, a disjunção exclusiva, a condicional e a bicondicional. Cabe lembrar que na sala de aula da nossa disciplina, você irá encontrar, além do caderno didático, vários materiais complementares, exercícios, etc. Por isso, peço a vocês que utilizem também esses materiais, pois será muito importante para o aprendizado de vocês. Então, podemos começar? Se pesquisarmos hoje na internet o conceito de lógica matemática, encontraremos a seguinte definição. Lógica matemática é uma sub-área da matemática que explora as aplicações da lógica formal para a matemática. Desde que surgiu, em meados do século XIX, a lógica matemática tem contribuído para o desenvolvimento de outras ciências, motivando jovens e experientes cientistas em busca da verdade sobre o universo. Poderemos encontrar ainda tantas outras definições, mas uma coisa é certa: a lógica matemática é a relação entre a lógica formal e a matemática. Mas o que é lógica formal? E o que ela tem a ver com a matemática? No artigo A Lógica Formal, Princípios Elementares, Roberto Patrus Mundin diz o seguinte: a lógica formal é definida como a ciência das leis do pensamento e a arte de aplicá-los corretamente na procura e demonstração da verdade. Quem nunca teve uma boa ideia? Quem nunca quebrou a cabeça para resolver uma determinada situação do nosso cotidiano? Quem nunca julgou em verdadeiro ou falso algum relato de um amigo? Pois bem, foi da preocupação em se resolver estas e outras questões que surgiu a lógica formal. Então, podemos dizer que a lógica formal estuda as diferentes formas do pensamento humano, procurando organizar o raciocínio e, principalmente, buscando demonstrar a veracidade dessas informações. Veja que a lógica formal é bastante abstrata, mas o que a matemática tem a ver com isso? Se perguntarmos ao Google o que é matemática, veja a resposta que ele nos dará. Matemática é a ciência que estuda, por meio dedutivo, os objetos abstratos, números, figuras, funções e a relação existente entre eles. Em outras palavras, a matemática é a ciência responsável pela tradução sobre a forma de símbolos matemáticos dos objetos de estudos de outras ciências e por criar métodos e técnicas capazes de relacionar esses objetos entre si, a fim de facilitar o estudo dos mesmos. Quer ver um exemplo? Maria tem uma caixa com 24 lápis de cor. E Antônio tem uma caixa com 12 lápis de cor. Ao todo, eles possuem 36 lápis de cor. Observe que o que acabamos de ler
é um texto que relata uma situação real. Para facilitar a análise entre todos esses objetos, a matemática cria um sistema simbólico que os relaciona. Assim, poderemos substituir Maria por M, Antônio por A, lápis de cor por L e, principalmente, os números que estão escritos por extenso em algarismos numéricos. Dessa forma, poderemos escrever o mesmo texto na linguagem matemática a seguir. Maria possui 24 lápis de cor. Antônio possui 12 lápis de cor. Maria mais Antônio possuem 36 lápis de cor. Como podemos notar, a matemática, além de ser uma ciência exata, possui uma linguagem universal e dispõe de mecanismos e métodos capazes de descrever de forma simbólica um fato ou fenômeno do mundo real. Então, podemos perceber que, se a lógica formal é abstrata e a matemática possui mecanismos para trabalhar os objetos abstratos de forma dedutiva, então podemos traduzir todas as relações abstratas da lógica formal em relações matemáticas para melhor estudá-las e compreendê-las. Esse é o papel da lógica matemática. Durante a época do Renascimento, houve-se um grande interesse por parte dos cientistas em se descobrir métodos cada vez melhores que os auxiliassem em suas pesquisas científicas. Até então, acreditava-se que a lógica era apenas uma questão prática, filosófica, e que por si só já estaria acabada. É nesse contexto que surge um cara que podemos chamar de pioneiro da lógica matemática contemporânea. Leibniz considerava a existência de caminhos capazes de assegurar a correta análise do raciocínio reduzindo a expressões e fórmulas. No entanto, a primeira forma matemática da lógica foi desenvolvida por outro cara, Boole. Ele comparou as leis da lógica com as leis da álgebra e acabou descobrindo uma forte ligação entre elas. Vimos até aqui uma breve introdução sobre o que é a lógica matemática. Sabemos agora que a lógica matemática estabelece uma relação entre a lógica formal e a matemática. Que a lógica formal estuda as diferentes formas do pensamento humano, procurando demonstrar a veracidade dos mesmos. E que a matemática possui a capacidade de transformar os objetos da lógica formal em um sistema simbólico, auxiliando assim na resolução de diversos problemas do mundo real. Agora, eu gostaria que me respondessem a seguinte pergunta. Essa pergunta é fácil, né, pessoal? É uma pergunta que está em um dos episódios do Chaves. Quem é o filho do meu pai e da minha mãe que não é o meu irmão? Sempre que fazemos uma pergunta, temos a intenção de obter uma resposta, de preferência uma resposta verdadeira. Então, a primeira coisa a fazer é verificar o que se quer saber. Ora, queremos descobrir quem é o filho do meu pai e da minha mãe e que não é o meu irmão. Obviamente, as palavras filho e irmão estão em um sentido generalizado, representando assim, filho ou filha, irmão ou irmã, respectivamente. A palavra irmão pode ainda se referir a um ou mais irmãos. Além disso, precisamos identificar todos os objetos envolvidos na história. Isso é muito importante, pois é a partir daqui que começamos a criar os símbolos matemáticos necessários para a nossa resolução. Vamos então chamar de F o filho que queremos descobrir. A palavra meu faz referência a mim, então eu também estou envolvido. Assim sendo, vou colocar um E para representar. As figuras do pai e da mãe poderiam ser representadas pela mesma letra, P, de pais, pois a questão não coloca ideias diferentes para ambos. Por último, temos a figura dos meus irmãos. Vamos utilizar um I para representá-los. Vamos agora analisar as relações existentes entre os envolvidos para ver o que descobrimos sobre cada um deles. Obviamente, poderemos tirar muitas informações dessa pergunta, mas vamos procurar verificar as que julgamos ser as principais e que contribuirá para encontrarmos a resposta. Bem, os filhos de meu pai só podem ser eu ou meus irmãos. Vocês concordam?
E a questão diz que a pessoa que estamos procurando é filha de meus pais. Então, podemos escrever as seguintes expressões. Os filhos de P podem ser E ou I. E F é filho de P. Ora, se F é filho de P, e os filhos de P só podem ser E ou I, então F só pode ser E ou I. Então já descobrimos que o filho F que estamos procurando pode ser eu ou um de meus irmãos. Mas apesar de F poder ser eu ou um de meus irmãos, a questão também diz que F não é meu irmão. Então podemos escrever as seguintes expressões. F pode ser E ou I, e F não é I. Ora, se F pode ser E ou I, e F não é I, então F só pode ser E, ou seja, o filho de meu pai e da minha mãe, que não é o meu irmão, sou eu. Você deve estar se perguntando, por que utilizaríamos um método matemático para responder uma pergunta tão simples? Bom, pessoal, cabe lembrar que isso foi apenas um exemplo e que a linguagem matemática é uma ferramenta capaz de codificar, traduzir e fazer encontrar respostas para as diversas questões, desde as mais simples, como a que acabamos de ver, até as mais complexas. Mesmo assim, você deve ter percebido o quanto fica mais fácil entender cada parte da questão, utilizando-se uma notação simbólica. E o quanto fica mais compreensível a questão quando ordenamos o nosso raciocínio e a convertemos em expressões de fácil manipulação. Além disso, a análise da questão e identificação dos seus elementos foi o que nos propiciou uma resposta rápida e segura. Se você achou complicado, calma. Como eu disse, isso é apenas um exemplo. Vamos caminhar juntos nessa disciplina. Você vai ver que a lógica matemática é tão fácil como somar 1 mais 1. Acho que agora podemos iniciar os nossos estudos sobre a lógica proposicional. Bem, a lógica proposicional é um sistema de linguagem capaz de traduzir os mais diversos pensamentos e fatos utilizando-se um conjunto de regras que procura, sobretudo, avaliar a veracidade dessas informações. Com isso, conseguimos analisar um argumento qualquer e decidimos se ele é válido ou não. O argumento, por sua vez, é uma sequência de ideias que chamamos de premissas, seguidas de uma conclusão. Vamos ver um exemplo? Veja o seguinte argumento. Se todos os alunos fossem do sexo masculino, não teríamos alunas na sala. Nem todos os alunos são do sexo masculino. Logo, concluímos que existe pelo menos uma aluna na sala. Note que a conclusão existe pelo menos uma aluna na sala é consequência das premissas ora impostas. Dessa forma, dizemos que este argumento é válido, pois a conclusão se deu devido às premissas que foram estabelecidas. Agora veja esse outro exemplo. A minha escola é muito distante de minha casa, por isso pintei minha casa de amarelo. Pessoal, o que tem a ver a cor da casa com a distância dela até a escola? Obviamente, a conclusão desse argumento, pintei minha casa de amarelo, não tem nada a ver com as premissas. Logo, dizemos que esse é um argumento inválido. Você pode perceber que o argumento é formado por premissas e por uma conclusão. E deve ter percebido que tanto as premissas quanto a conclusão são formadas por pequenas frases. Mas será que posso utilizar qualquer frase? Bom, eu vou mostrar algumas frases e gostaria que vocês me respondessem se a frase é verdadeira ou falsa. Tá legal? Vamos lá. O homem é um ser racional. Essa frase é verdadeira ou falsa? Essa frase é verdadeira, né, pessoal? Algumas mesas possuem apenas 3 pernas. Vocês podem nunca terem visto uma mesa com 3 pernas, mas elas existem. É verdadeira. A água do mar é doce.
Bom, pessoal, a água do mar é salgada, ou seja, a frase é falsa. Vocês perceberam que todas essas frases podem ser classificadas como verdadeira ou falsa? Pois bem, todas as frases que podem ser classificadas como verdadeira ou falsa são chamadas de proposições. A proposição é um dos conceitos mais básicos da lógica. A palavra proposição refere-se ao verbo propor, que significa levar algo a julgamento. Dizemos que a proposição é uma declaração afirmativa a qual podemos associar um e apenas um dos seguintes valores: verdadeiro ou falso. Mas não acabou não. Tem mais frases para a gente analisar. O tempo chuvoso é bom demais. Olha, essa frase pode ser verdadeira para pessoas que, assim como eu, amam o tempo chuvoso. E pode ser falsa para quem não gosta do tempo chuvoso. Eu gostaria que vocês percebessem que, mesmo que um tenha uma opinião diferente, essa frase é uma proposição, pois cada um de nós pode classificá-la apenas como verdadeira ou falsa. Nunca poderemos dizer que ela é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E essas agora? Que lindo! Bom dia, papai! Que dia é hoje? Alguém pode me dizer se alguma dessas frases é verdadeira ou falsa? Bem, essas frases não podem ser classificadas como verdadeira e nem como falsa. Não há como. Por isso, não podem ser consideradas proposições. Somente lembrando, a proposição é uma declaração afirmativa a qual podemos associar um e apenas um dos valores lógicos, verdadeiro ou falso. Por isso, as frases exclamativas como nossa, feliz ano novo, bom dia, e frases interrogativas como quem, onde você estuda, e frases imperativas como entre, não faça isso, não podem ser consideradas como proposições. Gostaria de abrir aqui um pequeno parêntese para mostrar a vocês uma das ferramentas mais utilizadas na lógica matemática para a resolução de problemas. Chama-se tabela verdade. A tabela verdade, como o próprio nome já diz, tem o formato de uma tabela. Mas fiquem tranquilos, vocês irão aprender a construir e trabalhar com ela naturalmente no decorrer dessa videoaula. Por enquanto, veja apenas um exemplo de tabela verdade. A frase, se não chover e eu tiver dinheiro, então vou ao cinema, é um argumento formado por duas premissas, não chover e eu tiver dinheiro. E uma conclusão, eu vou ao cinema. Observe que a conclusão, eu vou ao cinema, somente será verdadeira se as duas premissas, não chover e eu tiver dinheiro, forem ambas verdadeiras. Ou seja, se chove, eu não vou ao cinema, mesmo que eu tenha dinheiro. E se eu não tiver dinheiro, eu também não vou ao cinema, mesmo que não chova. Veja como ficaria a tabela verdade com os textos das premissas adaptadas para melhor entendimento. A tabela teria 3 colunas, uma para cada premissa e outra para a conclusão. A premissa não choveu pode ser verdadeira ou falsa. Assim também, eu tenho dinheiro. Dessa forma, para que haja uma combinação com todas as possibilidades de resultados, criamos uma tabela com 4 linhas, pois podemos ter, para esta situação, as seguintes opções. As duas premissas podem ser falsas. A primeira pode ser falsa e a segunda verdadeira. A primeira pode ser verdadeira e a segunda ser falsa. Ou as duas podem ser verdadeiras. Para este último caso, caso realmente as duas premissas sejam verdadeiras, a conclusão também será verdadeira. Como eu disse anteriormente, não se preocupe com a construção e análise dessa tabela. Esse aprendizado será gradual. E fecha parênteses. Daqui para frente, iremos nos aprofundar um pouco mais na linguagem da lógica proposicional. Iremos utilizar mais símbolos ao invés de palavras, fazendo valer assim a essência da lógica matemática. Lembra quando substituímos o nome de Maria pelo M e de Antônio pelo A? Pois bem,
é disso que estou falando. De agora em diante, vamos procurar escrever nossas proposições sobre a forma de parâmetros matemáticos e de forma a simplificar a escrita e a análise dos mesmos. Além disso, iremos conhecer as operações que podemos efetuar com as proposições. Preparados? Então vamos começar pela parametrização das proposições. Isso mesmo, vamos transformar nossas proposições em parâmetros. Acompanhe comigo. Observe que foi criado o parâmetro A para representar a frase "Hoje vou ao cinema". Da mesma forma, foi criado o parâmetro B para representar a frase "Amanhã vou à pracinha". Tanto as frases quanto os parâmetros que as identificam são chamados de proposições. Neste caso, dizemos que temos aqui duas proposições, a proposição A e a proposição B. Agora, veja esta outra frase. Hoje vou ao cinema e amanhã vou à pracinha. Esta é a proposição C. Note que a proposição C contém as mesmas frases das proposições A e B. Sendo assim, não haveria necessidade de repetição dessas frases, já que temos os parâmetros A e B que as representam. Veja como ficaria a escrita da proposição C, bastaria utilizar as letras que representam as proposições. Muitos autores preferem representar as proposições por letras minúsculas, mas isso não é importante. O importante é que vocês entendam que essa forma de representação facilita a resolução de problemas e a aplicação de fórmulas. Tranquilo até aqui? Não se preocupem, em caso de dúvidas, é só gritar por socorro lá no ambiente virtual. Não deixem de acessar nossos fóruns, de tirar suas dúvidas ou de ajudar um colega. Quanto maior for a sua participação, eu te garanto, maior será o seu aprendizado. Agora que vocês já aprenderam a escrever melhor as proposições, vamos aprender a escrever de forma mais simplificada os valores lógicos. Como sabemos, os valores lógicos que podemos associar a uma proposição devem ser um dos dois valores a seguir, verdadeiro ou falso. No entanto, como iremos realizar operações com esses valores, seria bom simplificá-los. Você irá encontrar em diversos livros, artigos ou na internet diversas formas de simbolizar os valores lógicos. Não se preocupem com isso agora. Por enquanto, vamos trabalhar com apenas um tipo de simbologia, a simbologia numérica. Na simbologia numérica, iremos substituir o valor verdadeiro pelo valor numérico 1 e o valor lógico falso pelo valor numérico 0. Por exemplo, veja que a proposição "a lua é de queijo" é falsa e a proposição B "todo aluno deve estudar" é verdadeira. Dessa forma, veja como iremos representar essas expressões. A igual a 0 e B igual a 1. A igual a 0 significa que a proposição A é falsa e B igual a 1 significa que a proposição B é verdadeira. Ainda sobre os valores das proposições, é importante saber que existem 3 princípios básicos que os regem. Veja como são simples e nem precisa decorar, basta entender. Princípio da identidade. O princípio da identidade diz que uma proposição verdadeira é verdadeira e que uma proposição falsa é falsa. Princípio da não contradição. Não existe nenhuma proposição que seja falsa e verdadeira ao mesmo tempo. E o terceiro, o princípio do terceiro excluído. Uma proposição ou será verdadeira ou será falsa, ou seja, não há outra possibilidade. Pessoal, gostaria de pedir licença para contar de forma bastante resumida uma pequena história para vocês. Essa história fala sobre a divisão simples, a divisão certa e a divisão perfeita. E está no livro O Homem que Calculava, de Malba Tahan. Certa vez, o homem que calculava e seu companheiro estavam andando pelo deserto quando encontraram caído na estrada um homem que teria sido um dos mais ricos mercadores da região. O homem ferido estava com fome.
Contou-lhes que havia sido assaltado e pediu ajuda para chegar a Bagdá. Os dois amigos decidiram ajudar e partiram juntos. Para a viagem, o homem que calculava dispunha de 5 pães e seu amigo de 3. A cada parada, eles pegavam um dos pães, partiam em 3 pedaços e comiam. Ao término da jornada, não restando mais pães e chegando ao destino do mercador, este pediu a um vizir para que pagasse aos 2 amigos a quantia de 8 moedas de ouro, referente aos 8 pães que eles haviam compartilhado. Então o mercador disse: são 5 moedas de ouro para o homem que calculava, pois este contribuiu com 5 pães, e 3 moedas de ouro para seu amigo, por ter contribuído com 3 pães. O homem que calculava logo interveio: não, sheik, essa divisão pode parecer simples, mas não está matematicamente correta. O correto é que eu receba 7 moedas e meu amigo apenas 1. O vizir logo gritou e pediu para que ele explicasse. O homem que calculava então disse: se queres pagar o favor dos 8 pães com 8 moedas de ouro, deves pagar 7 moedas a mim e apenas 1 a meu amigo. A cada parada, repartíamos um pão em 3 pedaços e comíamos junto. Logo, se eu tinha 5 pães, eu tinha 5 vezes 3, 15 pedaços. E se meu amigo tinha 3 pães, ele tinha 3 vezes 3, 9 pedaços. Ao todo, tínhamos 15 mais 9, 24 pedaços de pães, que dividimos por nós 3. Dando assim, 24 dividido por 3, 8 pedaços para cada um de nós. Ora, se eu tinha 15 pedaços e comi 8, sobraram 15 menos 8, 7 pedaços. E se meu amigo tinha 9 e comeu 8, sobrou-lhe 9 menos 8, 1 pedaço. Os 7 pedaços que me sobraram, mais o pedaço que pertencia a meu amigo, é que formam os 8 pedaços consumidos pelo mercador. O grão-vizir, então, elogiou o homem que calculava e ordenou que fosse feita a divisão conforme ele havia demonstrado. Mas aí, novamente, o calculista interveio. Vistes que a divisão não é simples, e que 7 moedas para mim e somente 1 para meu amigo é matematicamente correto. Mas não está correta aos olhos de Deus. E ajuntando as 8 moedas nas mãos, repartiu-as por igual entre ele e seu amigo. E aí, pessoal, o que vocês acharam do texto? Viram que nem toda situação é simples quanto parece? Por isso, a lógica matemática se preocupa em desenvolver ferramentas capazes de ajudar a solucionar as mais diversas situações. Vamos ver agora algumas operações que podemos fazer com as proposições. E nossa primeira operação se chama negação. Proposição A: o gato atravessou a rua. Proposição B: o gato não atravessou a rua. Veja que a proposição B é a negação da proposição A. Ou seja, se uma delas for verdadeira, a outra com certeza será falsa. E se uma for falsa, a outra com certeza será verdadeira. A lógica matemática oferece uma forma melhor de representar essa negação, sem a necessidade de se criar uma nova proposição. Se eu já tenho uma proposição A e quero escrever uma proposição que negue essa primeira, vou escrever simplesmente til A. O til representa a negação de uma proposição e deve ser lido como não há. Assim sendo, se A significa o gato atravessou a rua, não há significa o gato não atravessou a rua. Se colocarmos os possíveis valores de A em uma tabela verdade, teremos os seguintes possíveis valores de não há. Se A vale 0, não há vale 1. Se A vale 1, não há vale 0. Quando alguém diz para você que aquele seu jogador favorito não é bom de bola, você tende a concordar ou discordar do que ele falou. Acredito que vocês tendem a discordar do que ele falou, não é mesmo?
Isso porque em seu pensamento aquele jogador é o melhor. E quando alguém diz que aquele jogador não é o melhor, ele está negando. Ele está negando o que você falou, está indo contra suas ideias, está discordando de você. E naturalmente você irá discordar dele. Veja o quanto se faz importante o estudo da negação. Mas além da negação, temos outras operações muito interessantes para vermos. A segunda operação que veremos chama-se conjunção. A conjunção entre duas proposições resulta em um valor verdadeiro somente se os valores dessas proposições forem ambos verdadeiros. Nos demais casos, o resultado é sempre falso. O símbolo que utilizaremos para a conjunção é o E, representado pelo ponto final, pelo fato de a conjunção se parecer muito com a multiplicação. Mas dependendo do autor, outros símbolos como o E comercial ou o acento circunflexo podem ser utilizados. A operação de conjunção é o tratamento lógico-matemático para o conectivo E de nossa língua portuguesa. Vamos a um exemplo? Veja que a proposição A, eu sou grande e bonito, é formada por duas outras proposições, B, eu sou grande, e C, eu sou bonito, ligadas pelos conectivos E. Dessa forma, podemos escrever a proposição A da seguinte forma, B.C, onde vamos ler B e C. Essa frase somente será verdadeira se eu for realmente grande e ao mesmo tempo for bonito. Se eu não for grande ou não for bonito, essa frase é falsa. Agora vejamos na tabela verdade os valores que A pode assumir com base nos possíveis valores de B e C. Lembrem-se que o valor lógico verdadeiro é representado pelo 1 e o valor lógico falso é representado pelo 0. Bem, conforme definição, a conjunção entre duas proposições resulta em um valor verdadeiro somente se os valores dessas proposições forem ambos verdadeiros. É o que podemos ver na última linha de nossa tabela. Veja que a última linha diz que o valor B é verdadeiro, ou seja, é 1, e que o valor C é verdadeiro, ou seja, é 1. Assim sendo, o valor de A também é verdadeiro, pois estamos falando da operação de conjunção, a operação E. Para os demais casos, ou seja, onde há um valor falso, o valor resultante é também falso. Não sei se vocês perceberam, mas o símbolo da conjunção, por ser um ponto, assim como o símbolo da multiplicação, sugere que o resultado seja uma multiplicação. E, de fato, se multiplicarmos 0 por 0, o valor vai dar 0. Se multiplicarmos 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 e 1 por 1, 1. No exemplo anterior, vimos uma frase que continha duas proposições ligadas por um conectivo. No nosso dia a dia, poderemos encontrar cadeias enormes de proposições ligadas por diversos conectivos. Chamamos essas frases de proposições compostas, mas isso é tema para a próxima aula. Certa vez, um de meus professores de lógica me fez a seguinte pergunta: você acha que a frase que está na bandeira do Brasil está correta? Eu pensei durante alguns dias e pude perceber o que ele estava querendo me dizer, porque a frase que está em nossa bandeira diz ordem e progresso. Alguns historiadores dizem se tratar de uma espécie de lema. O sentido seria algo do tipo: se nosso país não estiver em ordem, que esteja ao menos em progresso. Mas se levarmos para este lado, veja que o país não poderia estar em ordem e em progresso ao mesmo tempo. Sendo assim, a frase ordem e progresso seria uma conjunção entre duas proposições, uma falsa e uma verdadeira, ou seja, a frase seria falsa. Mas é lógico que existem tantas outras coisas por trás de nossa história que não caberia tratarmos aqui, não é mesmo?
A terceira operação que veremos se chama disjunção. A disjunção entre duas proposições resulta em um valor falso somente se os valores dessas proposições forem ambos falsos. Nos demais casos, o resultado é sempre verdadeiro. O símbolo que utilizaremos para a disjunção é o ou, representado pelo sinal de mais, pelo fato de a disjunção se parecer bastante com uma soma. Mas, dependendo do autor, outros símbolos poderão ser utilizados. A operação de disjunção é o tratamento lógico-matemático para o conectivo ou de nossa língua portuguesa. Vamos ao exemplo. Veja que a proposição A, eu tenho carro ou moto, é formado por duas outras proposições. B, eu tenho carro, e C, eu tenho moto, ligadas pelo conectivo ou. Dessa forma, podemos escrever a proposição A como B mais C. Lemos B ou C. Se eu disser que vou dar uma festa numa cidade próxima e que só vai participar dessa festa devido à distância quem tem carro ou moto, se eu tiver um carro, eu vou? Claro que vou, né? Se eu tiver uma moto, eu vou? Claro. Eu vou à festa se eu tiver um carro ou se eu tiver uma moto. E se eu tiver as duas coisas, um carro e uma moto, eu vou? Lógico que vou, né? Eu posso escolher um dos veículos e ir normalmente. Então a frase eu tenho um carro ou moto será verdadeira quando? Quando eu tiver um carro, quando eu tiver uma moto ou quando eu tiver os dois. A frase eu tenho um carro ou moto somente será falsa se eu não tiver nenhum carro, nenhuma moto. Concordam? Agora vejamos na tabela verdade os valores que A pode assumir com base nos possíveis valores de B e C. Lembrem-se que o valor lógico verdadeiro é representado pelo 1 e o valor lógico falso é representado pelo 0. Conforme definição, a disjunção entre duas proposições resulta em um valor falso somente se os valores dessas proposições forem ambos falsos. É o que podemos ver na primeira linha de nossa tabela. Se eu não tenho carro e também não tenho moto, eu não posso dizer que eu tenho carro ou moto. Para os demais casos, ou seja, onde há algum valor verdadeiro, o valor resultante é também verdadeiro. Bom, dessa vez vocês perceberam, né? Que o símbolo da disjunção, por ser um sinal de mais, assim como o símbolo da adição, sugere que o resultado seja uma adição. De fato, o resultado é uma adição, com exceção da última linha que diz que 1 mais 1 é igual a 1. Geralmente, quando eu saio do meu serviço, eu vou direto para casa. Outras vezes, vou para a escola fazer um curso. Não há outra opção. Dessa forma, posso construir a seguinte proposição composta. Quando eu saio do meu serviço eu vou para a minha casa ou vou para a escola. Isso é uma disjunção. Bom, se eu sair do serviço e ir direto para a minha casa, minha proposição é verdadeira. Se eu sair do serviço e ir direto para a escola, minha proposição ainda será verdadeira. Agora, se eu sair do serviço e ir direto para um barzinho, além de apanhar em casa, minha proposição será falsa. Então, pensem nisso. Então, estão gostando da aula? É difícil? Lembre-se de postar todas as suas dúvidas no nosso ambiente virtual. Agora, vamos resumir todas as operações vistas até aqui? A primeira operação foi a de negação, que é representada por um tio antes da proposição, que lemos como não. Estão lembrados? A negação torna verdadeiro os valores falsos e torna falsos os valores verdadeiros. Em uma linguagem mais trivial, poderíamos dizer que a operação de negação inverte os valores lógicos da proposição, ok? Por exemplo, a negação de eu sou rico é eu não sou rico. Eu poderia dizer que a negação de eu sou rico é eu sou pobre.
Mas temos que tomar cuidado. É mais fácil utilizar a partícula de negação não, pois eu poderia ser da classe média, por exemplo. Então a melhor forma de negar a frase eu sou rico é com a frase eu não sou rico. Porque aí eu posso ser pobre, classe média, sem classe, etc. A segunda operação foi a de conjunção, que é representado pelo ponto final. Isso mesmo, aquele pontinho utilizado nas operações de multiplicação na matemática. E que lemos como E. Lembre-se, a conjunção entre duas proposições só é verdadeira se ambas forem verdadeiras. Por exemplo, eu tomei banho e me deitei. Para ser verdadeira, é preciso que eu tome banho e me deite. Se eu apenas tomar banho ou me deitar sem me banhar, a frase eu tomei banho e me deitei seria falsa. E a terceira operação foi a de disjunção, que é representado pelo sinal de mais, que lemos como ou. A disjunção entre duas proposições só é falsa se ambas as proposições forem falsas. Ou seja, se houver uma proposição verdadeira, toda frase será verdadeira. Por exemplo, só vou à festa se tiver um carro ou uma moto. Agora, eu gostaria que vocês formassem algumas frases com as seguintes proposições. Proposição A, eu quero me casar. Proposição B, eu estou preparada. Beleza? Então vamos lá. Gostaria que a tutora ajudasse aí em caso de dúvidas. Primeira frase, A e B. Quem disse eu quero me casar e estou preparada, acertou. Vamos à segunda frase. Eu quero me casar ou estou preparada. Terceira frase. Eu não quero me casar. Quarta frase. Eu não estou preparada. Quinta e última. Quem disse eu não quero me casar ou não estou preparada, acertou. Observe que a operação de negação tem prioridade sobre a de disjunção. Ou seja, primeiro resolve-se a negação e depois a disjunção. E aí? Tenho certeza de que acertaram todas. E quanto a essa última? Vocês sabiam que a negação deveria ser resolvida antes da disjunção? Veja que a negação tem prioridade sobre a conjunção. E esta, por sua vez, tem prioridade sobre a disjunção. Dessa forma, a expressão não A ou B e não C, por exemplo, deve ser resolvida na seguinte ordem. Primeiro, resolve-se todos os operadores de negação. Depois, o operador de conjunção. E, por fim, o operador de disjunção. Essa ordem só poderia ser alterada utilizando-se os parênteses, como podemos notar nos exemplos a seguir. O primeiro é a negação de A ou B e não C. Ou seja, resolve-se primeiro o que está entre parênteses e depois a negação. E o segundo exemplo é a conjunção entre a negação de A ou B e a negação de C. Ou seja, resolve-se primeiro a disjunção que está entre parênteses, depois a negação, por ser prioridades, e por último a conjunção. Bom, pessoal, obviamente não ficaremos aqui fazendo contas de cabeça a fim de resolver esses exemplos, não é mesmo? Ou estão se esquecendo da tabela verdade? Lembra-se do que eu falei no início? Que a tabela verdade é uma das ferramentas mais utilizadas na lógica matemática para a resolução de problemas? Pois bem,
Vamos agora utilizar então a tabela verdade para calcularmos os possíveis valores de nossa expressão. Para isso, vamos chamar a nossa expressão de K, por exemplo. Veja como a tabela foi construída. Criamos uma coluna para cada proposição. Uma coluna para a proposição A, outra para a proposição B e outra para a proposição C. Criamos também outras 3 colunas para os cálculos parciais. Uma para a negação de A, outra para a negação de C e outra para B. Criamos também outras 3 colunas para os cálculos parciais. Uma para a negação de A, outra para a negação de C e outra para B e não C, que é a conjunção entre os valores contidos na coluna B e os valores contidos na coluna C. E criamos também a última coluna para o nosso resultado K, que é, na verdade, a disjunção entre os valores contidos na coluna não A e os valores contidos na coluna B e não C. Vejam que foi preciso a criação de 8 linhas para comportar todas as combinações possíveis de 0 e 1s, das proposições A, B e C. Vamos então calcular os valores da primeira coluna de resultados parciais, a coluna não A. Não A é a negação de A, ou seja, para cada valor 0 da coluna A, colocamos um valor 1 na coluna não A. E para cada valor 1 na coluna A, colocamos um valor 0 na coluna não A. Viram como é fácil? Mas vamos continuar. Vamos agora calcular a segunda coluna de resultados parciais, a coluna não C. O cálculo dos valores da coluna não C ocorre de forma análoga, ou seja, para cada valor 0 na coluna C, colocamos um valor 1 na coluna não C. E para cada valor 1 na coluna C, colocamos um valor 0 na coluna não C. Bom, pessoal, acho que perceberam o quanto é fácil e gostoso trabalhar com a tabela verdade. A operação de negação é muito simples. Vamos agora para a terceira coluna de resultados parciais. Vamos agora preencher a coluna B e não C, que é, na verdade, a conjunção entre os valores contidos na coluna B e os valores contidos na coluna C. Lembram-se da regra? Uma conjunção entre 2 proposições é verdadeira somente se as 2 proposições forem verdadeiras. Vejam que na tabela verdade, isso ocorre somente na terceira e na penúltima linha. Por isso, para essas linhas, o resultado é 1. As demais linhas recebem 0. Note que o resultado na coluna B e não C pode ser obtido multiplicando-se os valores da coluna B pelos valores da coluna não C. Bom, terminados os cálculos dos resultados parciais, partimos então para o cálculo do resultado final. Fiquemos tranquilos, é a mesma coisa. Vamos então calcular os valores de K, que é a disjunção entre os valores da coluna não A e os valores da coluna B e não C. Como a disjunção entre 2 proposições só é falsa se as proposições forem ambas falsas, então isso somente ocorrerá na quinta, sexta e oitava linha, onde receberá o valor 0. Nas demais linhas, receberá o valor 1. Repare que eu poderia ter utilizado a soma, com exceção do 1 mais 1, que neste caso é 1. Viram como é fácil trabalhar as expressões lógicas utilizando as tabelas verdades? Lembre-se, se tiver alguma dúvida, por favor, reveja a videoaula no nosso ambiente virtual, questione, faça perguntas e, principalmente, leia o caderno didático, leia os materiais complementares e procure solucionar todas as suas dúvidas ainda esta semana, pois todas essas informações serão muito importantes para o bom entendimento da próxima aula. Bom, pessoal, que tal conhecermos agora outras 3 operações lógicas? Vimos agora há pouco a operação de disjunção, que retorna um valor verdadeiro entre 2 proposições, se ao menos uma das proposições foram verdadeiras. Agora veremos a 4ª operação,
que é denominada disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva entre duas proposições resulta em um valor verdadeiro se e somente se uma das duas proposições for verdadeira, não permitido, no entanto, que as duas sejam verdadeiras ao mesmo tempo. O símbolo que utilizaremos para a conjunção é ou exclusivo, representado pelo sinal de mais circunscrito. Mais uma vez, cabe lembrar que, dependendo do autor, outros símbolos poderão ser utilizados. A operação de disjunção exclusiva é o tratamento lógico-matemático para o conectivo ou de nossa língua portuguesa. Vamos a um exemplo. Veja que a proposição A, ou eu viajo ou fico em casa, é formada por duas outras proposições, B, eu viajo, e C, eu fico em casa, ligadas pelo conectivo ou. Bom, pessoal, diferentemente do conectivo ou, o conectivo ou não permite que as duas proposições sejam verdadeiras ao mesmo tempo, pois se eu viajo, então eu não fico em casa. Ou se eu fico em casa, então eu não viajo, não é mesmo? Dessa forma, podemos escrever a proposição A como B mais circunscrito C, que lemos B ou exclusivo C. Lembrem-se que o valor lógico verdadeiro é representado pelo valor 1 e o valor lógico falso representado pelo valor 0, ok? Conforme definição, a disjunção exclusiva entre duas proposições resulta em um valor verdadeiro somente se um e apenas um dos valores dessas proposições for verdadeiro. E, obviamente, resulta em falso nos demais casos. Veja que isso acontece apenas nas linhas 2 e 3 de nossa tabela. Observe também que, assim como a disjunção exclusiva também pode ser entendida como uma soma, com exceção do 1 mais 1, que neste caso é 0. Pessoal, prestem bastante atenção nesta diferença básica. Tanto a disjunção quanto a disjunção exclusiva pode ser resolvida através da soma das proposições envolvidas. A única diferença entre elas, entre essas duas operações, é que na primeira, ou seja, na disjunção, a soma de 1 com 1 resulta em 1. E na segunda, na disjunção exclusiva, a soma de 1 com 1 resulta em 0. Fácil, não é mesmo? Quantas vezes o seu pai já lhe perguntou da seguinte forma: Juninho, o que você quer ganhar de presente? Um skate ou uma bicicleta? E você, muito esperto, percebeu que seu pai havia utilizado uma espécie de disjunção e respondeu: as duas coisas, pai. E seu pai, vendo o erro que cometera, tratou logo de corrigir, substituindo a disjunção por uma disjunção exclusiva. Não, Juninho, ou o skate ou a bicicleta. Vamos ver então a nossa quinta operação, que é denominada condicional. A condicional entre duas proposições resulta em um valor falso se o primeiro valor for verdadeiro e o segundo for falso. Como assim? A condicional sempre terá resultado falso se as duas proposições envolvidas tiverem a seguinte configuração: a primeira for falsa e a segunda for verdadeira. Nos demais casos, resulta sempre um valor verdadeiro. O símbolo que utilizaremos para a condicional é o implica, representada por uma seta apontada para a direita. A operação de condicional é o tratamento lógico-matemático para o conectivo se, então, de nossa língua portuguesa. Vamos a um exemplo. Veja que a proposição A, se eu soubesse, então eu responderia, é formado por duas outras proposições, que simplificadas ficariam assim: B, eu sei, e C, eu respondo, ligadas pelo conectivo se, então. Dessa forma, poderemos escrever a proposição A como B implica C, ou podemos ler também como se B, então C. A condicional nos faz perceber
que a segunda proposição é inteiramente dependente da primeira, pois eu respondo se eu souber. Agora vejamos na tabela verdade os valores que A pode assumir com base nos possíveis valores de B e C. Conforme definição, a condicional entre duas proposições resulta em um valor falso se e somente se o primeiro valor for verdadeiro e o segundo for falso. Isso porque se trata de uma condição. Se a primeira proposição for verdadeira, obrigatoriamente terei que cumprir a segunda proposição. Podemos ver isso na linha 3 de nossa tabela. Nos demais casos, o resultado é sempre verdadeiro. Se eu fosse o super-homem, então eu poderia voar. Já pensou nisso? Se minha primeira proposição fosse verdadeira, ou seja, se eu fosse realmente o super-homem, então eu poderia voar. E se minha proposição fosse falsa, ou seja, se eu não fosse o super-homem, então eu poderia ser um pássaro e voar da mesma forma. Note que a única forma de tornar falsa a frase "se eu fosse o super-homem, então eu poderia voar" é supondo que eu seja o super-homem e que eu não possa voar. Isso é uma condicional. Pessoal, lembre-se de tirar sempre as dúvidas. Eu vou deixar uma bateria de exercícios para vocês responderem, somente para treinar mesmo. São exercícios muito simples e divertidos, ok? Agora chegou a hora de conhecermos nossa sexta e última operação de hoje. Ela é denominada bicondicional. A bicondicional entre duas proposições resulta em um valor verdadeiro se os valores das proposições forem iguais. Veja como é simples. Se você tiver 2 zeros ou 2 uns, o resultado é 1, verdadeiro. Caso contrário, ou seja, se tiver dois valores diferentes, um 0 e um 1, ou um e um 0, o resultado será falso. O símbolo que utilizaremos para a bicondicional é uma seta horizontal de duas pontas. A operação de bicondicional é o tratamento lógico-matemático para o conectivo se e somente se de nossa língua portuguesa. Vamos ao exemplo. Veja que a proposição A, eu vou correr se e somente se você deixar, é formada por duas outras proposições, que podemos escrever simplificadamente como B, eu corro, C, você deixa eu correr, ligadas pelo conectivo se e somente se. Quando lemos essa frase, entendemos que a pessoa que irá correr irá fazer isso somente se a outra pessoa deixar fazê-lo, certo? A bicondicional veio para suprir a falta da condicional. Pois se eu dissesse, eu vou correr se você deixar, não me proibiria de correr se você não deixar. Mas quando eu digo que eu vou correr se e somente se você deixar, eu fico proibido de correr se você não deixar, pois corro somente se você deixar. Dessa forma, podemos escrever a proposição A como B, se e somente se C. Agora vejamos na tabela verdade os valores que A pode assumir com base nos possíveis valores de B e C. Veja que, conforme definição, a bicondicional entre duas proposições resulta em um valor verdadeiro somente se os valores dessas proposições forem iguais. É o que acontece na primeira e na última linha da tabela. Nos demais casos, ou seja, quando as duas proposições envolvidas forem diferentes uma da outra, resulta em um valor falso. Bem, pessoal, cabe dizer a vocês que não existem apenas 6 operações lógicas, mas vamos nos contentar momentaneamente com estas. Temos muitas outras para estudarmos e tenho certeza de que vocês não vão parar por aqui. Vocês irão encontrar muita coisa interessante sobre lógica proposicional e tabelas verdades na internet, e descobrirão também muitas outras coisas interessantes no decorrer de nossa disciplina.
Nesta aula, pudemos aprender um pouco sobre o que é a lógica matemática. Vimos algumas definições básicas sobre argumentos e proposições. Estudamos as principais operações entre proposição e trabalhamos com alguns exemplos de tabela verdade. Na nossa próxima aula, trataremos um pouco mais sobre a lógica proposicional, estudaremos um pouco mais sobre os argumentos, veremos ainda como negar uma proposição composta e construiremos de forma mais detalhada mais algumas tabelas verdades. E aí? Gostaram da aula de hoje? Se gostou, comenta lá nos fóruns da nossa disciplina. Se não gostou, comenta a si mesmo. Será muito importante para o melhoramento do meu trabalho e de nosso aprendizado. Ah, já ia me esquecendo. Alguém tem a resposta para o enigma? Eu tenho 2 moedas, a soma das duas é 30 centavos. Eu quero saber quais os valores das moedas, sendo que uma delas não pode ser de 25 centavos. Bom, a resposta para essa e outras perguntas, vocês só encontrarão lá em nossa sala virtual. Um abração a todos, fiquem com Deus, bons estudos e até breve. Espero todos vocês em nosso ambiente. Tchau!